Acabo de vir, senhor presidente, lá do meu estado, do estado de Mato Grosso, onde esse final de semana tivemos vários eventos importantes lá no meu estado. Na quinta-feira pela manhã, pela noite, tivemos dois grandes eventos, que eu vou citar aqui com mais tempo, mas na sexta-feira pela manhã, tivemos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o lançamento da Frente Parlamentar pró-conclusão do VLT. O VLT é mais uma das obras inacabadas pelo evento da Copa do Mundo. Aqui na quinta-feira nós tivemos a oportunidade de fazer um evento na Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde propus uma audiência pública para tratar das obras inacabadas do Brasil. E eu sempre tenho dito, senhor presidente, que a pior obra, a obra mais cara, é exatamente a obra inacabada, ou seja, porque foi aplicado o recurso público e a população não usufrui nada daquela obra que está ali parada e que, às vezes, com o tempo que ela vai demorando a sua construção ou fica parada, ela acaba causando um prejuízo ainda maior, porque depois tem que ser desmanchada ainda para reconstruir qualquer situação. E isso nós temos um hospital em Cuiabá, um hospital geral, uma construção há mais de 25 anos e que, infelizmente, está até hoje lá parado, um grande esqueleto, um prédio muito grande, e que a população do meu estado, de Mato Grosso, visto que ali, principalmente em Cuiabá, a saúde pública, ela atende não só o Mato Grosso, como atende o estado de Rondônia, atende a Bolívia, que fazemos uma divisa seca com a Bolívia de 720 quilômetros, senhor presidente. Então, essa questão da saúde também é uma preocupação muito grande para o estado de Mato Grosso. E a mobilidade urbana, sem dúvida nenhuma, que foi um dos grandes desafios da Copa do Mundo. E é bom dizer que houve uma disputa muito grande durante o período da Copa do Mundo, da seleção das cidades subsedes, e todas as cidades com certeza queriam, todas as capitais. A luta era muito grande. O estado vizinho, o estado de Mato Grosso do Sul, trabalhou muito e houve até uma certa disputa. Mas aí, na época, coube a Mato Grosso, dadas as suas potencialidades, eu quero aqui elogiar o governo, na época, o governador Blairo Maggi, que envolveu-se, conseguiu, então, junto com a sua equipe, fazer com que Mato Grosso pudesse ser uma das suas subsedes. Bom, veio depois o desafio da construção, e não foi fácil. E aí entra o governo Silval Barbosa, com a responsabilidade de buscar os recursos para a construção de tantas obras que o Mato Grosso precisava. E aí, senhor presidente, vem o papel de cada um de nós como parlamentar, eu como deputado federal, na minha experiência de vários mandatos, busquei trabalhar de forma intensiva para ajudar o meu estado. Ali era independente de cor partidária. Aliás, sempre agi aqui desta forma, independente da cor partidária. Eu acho que na campanha, cada um sobe no palanque, faz a sua proposta, depois de eleito, principalmente nós, os eleitos, temos que ter humildade suficiente para buscar o apoio de todos e, claro, trabalhar para conquistar aquilo que a população tanto espera de nós. E assim fiz com as obras do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, Cuiabá. Conseguimos fazer um convênio com o governo do estado. As obras foram licitadas, relicitadas, porque aquela obra vinha há mais de 16 anos em construção e não concluía. E muito foi feito, mas infelizmente não se concluiu a obra. Mas naquele momento da Copa do Mundo acabou atendendo. Mas precisamos concluir aquela obra. E aí tenho trabalhado aqui junto à SAC, a Secretaria de Aviação Civil, também junto à Infraero, e hoje foi mantido o convênio e o governo do estado está tocando a obra e espero que se conclua aquela obra muito importante, porque o aeroporto de Cuiabá, de Várzea Grande, o aeroporto Marechal Rondon, ele teve ampliado mais de 3 vezes o número de passageiros que demanda aquele aeroporto. E o Mato Grosso, nós estamos numa condição extremamente privilegiada. O aeroporto de Várzea Grande é o segundo maior aeroporto do Brasil. Nós estamos no centro geodésico
do Brasil e no Centro Geodésico da América do Sul. Por isso eu tenho insistido em dizer aqui, junto ao governo federal, inclusive da possibilidade de fazer uma concessão daquele aeroporto. Muitos grupos empresariais, eu não tenho dúvida que terão interesse, porque Mato Grosso, além de ser o único estado que tem aumentado a sua riqueza, mesmo nesse momento de crise, é um estado que tem tudo para aumentar a sua produção por os mais 5, 10, 20 anos, inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre o evento que tivemos da posse da AproSoja. Então, não só o aeroporto é importante, hoje, infelizmente, o aeroporto de Varzagrande é tido como a menor nota no atendimento ao cidadão. Isso nos deixa, assim, extremamente chateados, porque Mato Grosso hoje recebe empresários do Brasil inteiro, e é claro, e está certo, tem que cobrar da classe política, e aqui é o nosso papel, exatamente, buscar as soluções. Por isso também, essa questão do VLT é outra bandeira que eu não abro mão e quero apoiar a luta do deputado Emanuel Pinheiro, como todos, porque é uma obra que também foi aplicado mais de R$1 bilhão, lá já estão os veículos, parte dos trilhos prontos e não serve nada à população. Ou seja, é mais uma obra inacabada, causando um grande prejuízo e uma insatisfação por parte da população. Alguns dizem, mas tem auditoria, teve problemas, alguém desviou recursos, que a auditoria, que o Ministério Público cumpra o seu papel junto com o Tribunal de Contas. Aliás, inclusive, nessa audiência pública que tivemos, lá estava o Tribunal de Contas a nosso convite. Agora, precisa ter celeridade e concluir essas obras para que o cidadão possa atender. Questiona-se se o VLT ou o BRT era o melhor. O importante é que decidiu-se pelo VLT. E não tem um que é melhor ou que é pior que o outro. O VLT é importante e o BRT também. Aliás, é bem possível ter o VLT e o BRT como uma forma de fazer o abastecimento, trazer do bairro as pessoas através do ônibus e ligar até o VLT, que seriam 2 linhas troncais. E é bom dizer que o VLT não tem o objetivo apenas de carregar passageiros. Todas as obras do VLT no mundo, e eu já estudava isso há 20 anos atrás, tive a oportunidade de ir na Europa com, naquela época, com o pré-candidato, candidato a governador Antero, que foi senador aqui conosco, e lá fomos olhar e saímos de lá convicto que o VLT era o melhor meio e o mais eficiente para implantar na nossa capital, que foi uma cidade que teve dificuldades iniciais no seu planejamento urbano. Então, aquilo faria parte até do nosso plano de governo, junto com o Antero, e agora foi implantado o VLT. Implantado não, a obra está em construção. Claro que precisa ser feitas as desapropriações e por isso eu digo, o VLT não é só o meio de transporte, ele também faz parte de todo um projeto urbanístico da cidade e aonde ele vai passar, tudo isso está previsto. Então é claro que um projeto desse não pode ser abandonado e nós temos que buscar todas as energias no sentido de fazer com que essa obra seja concluída. E aí eu quero me somar, então, com o deputado Emanuel Pinheiro, com todos os parlamentares da frente, aqui na Comissão de Infraestrutura, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, de buscar as alternativas, todas elas, mas o importante é conseguir concluir aquela obra fundamental para a nossa capital e para Cuiabá e Varzagrande. E aí eu disse lá, e é importante, temos que envolver a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura de Varzagrande, a Câmara de Vereadores de Cuiabá e Varzagrande, já que também esse transporte ele é intermunicipal, então tem muito a ver com aquelas 2 cidades, com aquelas 2 administrações. Muitas obras na Copa já foram feitas na questão da mobilidade, inclusive aqui como parlamentar, sempre numa boa relação no Ministério do Transporte, já que o Ministério do Transporte tinha um ministro do nosso partido, o PR, e conseguimos recursos para fazer várias obras de trincheiras, desbloqueios, e os investimentos foram feitos e lá está servindo. Melhorou muito o trânsito da nossa capital com aquelas obras lá que lá foram feitas. Na época da Copa tinha muita crítica da qualidade da obra, o importante é que foi feito, está lá. Se alguém teve algum desvio, alguma falta de qualidade, é 5 anos de responsabilidade civil e criminal das construtoras. Então, o importante é que nós fizemos o nosso papel. Conseguimos levar os recursos, e esses aí a fundo perdido.
Recurso do Ministério do Transportes, que o governo do Estado, então, não tem um endividamento. Aquilo foi recurso a fundo perdido que conquistamos aqui em Brasília através do ministro dos Transportes. E aí muitas outras obras, como o contorno de Cuiabá, agora a duplicação também fazia parte desse trabalho. É claro que as obras da Copa do Mundo não ficariam prontas todas elas ao mesmo tempo, porque isso é um legado para a população. Não só a questão dos jogos, mas também a questão do turismo que vem em seguida. Claro, e eu quero aqui dizer que em Mato Grosso, senhor presidente, não tivemos um incidente durante a Copa do Mundo. Nenhum incidente. O estádio de Cuiabá foi considerado um dos melhores projetos do mundo, em termos de arquitetura, na ventilação, alimentação que foi servida, enfim, cumpriu o seu papel durante a Copa do Mundo de projetar Mato Grosso para o resto do mundo. Agora, claro, nós queremos que uma obra daquela não possa ficar também lá abandonada. Tem que criar eventos, tem que criar estrutura, tem que criar condições para que seja usado, de preferência, todos os dias e todos os meses do ano. Então, senhor presidente, eu quero aqui também estar dizendo do evento que tivemos lá à noite, na posse da AproSoja. Esse evento, senhor presidente, celebrou, neste final de semana, assim, algo extremamente importante para o nosso Estado. Como havia dado conhecimento aqui em plenário, antes, na quinta-feira, aconteceu a posse da diretoria da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, a AproSoja, entidade que congrega mais de 3.700 associados. Constituída por produtores rurais ligados às culturas da soja e milho de Mato Grosso, atividades estas que formam o grande carro-chefe da nossa economia. A AproSoja passa a ser comandada, agora nos próximos 3 anos, pelo produtor Endrigo Dalcin, lá de Nova Chavantina, uma rica e potente região de Mato Grosso, que é a região do Araguaia. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, já falei aqui dessa tribuna, Mato Grosso hoje tem capacidade de produzir tudo que produz o Brasil. E só a região do Araguaia, que é uma nova fronteira agrícola, tem condições de produzir tudo que produz o Mato Grosso. Então, é uma região de terras férteis e, claro, que demanda muita questão da infraestrutura, mas que é extremamente necessário e ela pode responder se essa infraestrutura chegar em grandes índices de produção e, claro, de produtividade. A soja é responsável por metade da receita gerada pelo agronegócio do Estado, de importância fundamental, e até em 2025 a atividade deve crescer em torno de 60% para a área cultivada e de 74,4% na quantidade de grãos produzidos. A participação do milho, por sua vez, deve crescer de 18,1% para 38,5% a sua produção. Juntas, essas duas produções de soja e milho devem passar de 44,6 milhões de toneladas na safra 2013-2014 para 84,7 milhões de toneladas na safra de 24-25. Um acréscimo, senhor presidente, de 90%. Esse cenário foi projetado levando-se em consideração um avanço normal do agronegócio diante das condições atuais. Porém, é possível que essa projeção seja suplantada, sobretudo porque o novo presidente anunciou dedicação total para solucionar, dentro de um planejamento estratégico da entidade, 83 prioridades, todas apresentadas pelos produtores. E eu quero dizer com isso, senhor presidente, que Mato Grosso seguirá ocupando lugar de destaque na nossa economia nacional. Para se ter uma ideia, a balança comercial do agronegócio apresentou um superávit de 5,6 bilhões de dólares em novembro. E esse resultado é 15,5% superior ao registrado em novembro do ano passado. Enquanto o Brasil se consome numa crise política sem precedentes, que encaminha a nação a uma paralisia extremamente preocupante, as exportações desse setor ficaram 8,2% maiores em comparação com o mesmo mês do ano anterior, totalizando 6,6 bilhões de dólares.
Portanto, estamos diante de um Brasil diferente, um Brasil expressivo, que dá resultados altamente satisfatórios. E esses resultados, senhor presidente, ocorrem pela força do trabalho e da vontade de crescer do nosso povo. E nosso povo, quando eu digo, é brasileiro de todos os recantos, principalmente os sulistas, que para lá foram para desbravar o Cerrado. Talvez isso sirva de inspiração, isso mesmo, inspiração para que todos aqui no Congresso Nacional, lá no Judiciário, no Executivo, nas prefeituras, nas câmaras, nas assembleias, assumam uma postura diferente e ajude o Brasil a retomar o seu protagonismo. Nesses 10 anos de existência da ProSoja, senhor presidente e colegas senadores e senadoras, temos visto várias conquistas do setor, resultado do trabalho coletivo empreendido pelos produtores e também esta entidade, com o aumento da produção e produtividade e a adoção de uma gestão empresarial da produção agrícola e a boa colocação dos nossos produtos no mercado internacional, o que dá significativa contribuição para o equilíbrio da balança comercial brasileira. E aqui eu quero destacar também o papel da Embrapa no nosso estado. Agora já temos uma sede da Embrapa em Sinop, que tem também desempenhado um grande papel. Precisamos reduzir os custos logísticos e garantir maior competitividade aos nossos produtos. Hoje, o produtor que tem uma propriedade em Sorriso, por exemplo, paga fretes muito superiores a qualquer outra região da América do Sul para poder acessar os portos e escoar a sua produção. Isso é injusto e, claro, desnecessário, porque temos alternativas. A logística, infelizmente, continua sendo o maior entrave para o desenvolvimento da nossa produção. Eu quero aqui, então, cumprimentando o produtor Endrigo Dalcin, e quero manifestar dessa tribuna que estou associado aos objetivos da ProSoja, me colocando à disposição para ajudar e remover os obstáculos que existem para fazer com que esse setor avance ainda mais. E eu quero aqui cumprimentar também, em nome de toda a diretoria que sai, do ex-presidente Tom Sick, que é da minha cidade de Rondonópolis, ele que foi um excelente administrador, deu esse upgrade à nossa ProSoja e, com certeza, vai continuar apoiando a administração do Endrigo. Foram concorrentes, mas, como eu disse, concorreram, agora é hora de se unir, agora é hora de trabalhar junto, é hora de buscar as soluções para que o setor possa continuar produzindo. Como temos que fazer aqui, claro, também na questão da política brasileira. Outro aspecto que eu quero aqui estar colocando e registrar, senhor presidente, é a minha satisfação de ter participado da premiação Top of Mind, que outorga reconhecimento a 100 empreendedores em 4 segmentos: na indústria, no serviço, no agronegócio, no comércio e também, claro, premiando uma das famílias mais importantes, que mais promove o desenvolvimento do nosso estado, e aí essa família de destaque foi a família Maluf. E eu quero aqui parabenizar os 5 irmãos, os progenitores dessa família, a primeira, a segunda, a terceira geração que lá estavam, que vieram, como contaram, lá do Líbano, saindo da guerra, para acreditar na força do Brasil, em especial de Mato Grosso. Em nome de todos eles, eu quero cumprimentar o nosso companheiro Guilherme Maluf, que é hoje o presidente da Assembleia e da segunda geração dessa família tão importante. E agora, inclusive, eles fizeram um grande investimento na cidade de Várzea Grande, próximo ao aeroporto, construindo um grande shopping center que já foi inaugurado e que já mudou o visual e, claro, impulsionando mais a força e o comércio da cidade de Várzea Grande. Considerado um termômetro para o marketing no estado, esse prêmio é uma iniciativa de um experiente profissional de mídia, colunista e empresário João Pedro Marques, cuja biografia consta grandes empreendimentos na área de comunicação, como é o caso da revista RDM. E esse prêmio reúne o que há de melhor e já é considerado o Oscar do Mato Grosso. A revista RDM, ela hoje está não só no nosso estado, está aqui em Brasília, divulgando todo o potencial do Centro-Oeste. Me senti contemplado perante uma plateia tão vigorosa, formada por profissionais de mídia, renomados empresários, homens de visão e negócios, grandes personagens da vida do nosso Mato Grosso. Nesses 2 eventos, senhor presidente, o que se pôde perceber efetivamente foi a materialização de um Brasil que dá certo.
Um Brasil que queremos ver cada vez mais presente nas nossas vidas. Infelizmente, dentro do cenário nacional, 2015 termina em circunstâncias distantes daquilo que consideramos como ideal. Vivemos um momento preocupante, muito preocupante. Já estamos debruçados sobre o tema do momento, que é o impeachment. Mas é preciso que seja esse debate feito com responsabilidade, sem prejudicar a nação, como está acontecendo. Eu sempre tenho dito, já participei aqui do processo de impeachment há 20 anos atrás, do presidente Collor, e aí, inclusive, já tive a oportunidade de elogiar a figura do presidente Collor, a sua forma de sair de forma altiva, sem provocar nenhuma convulsão no país, poderia ele buscar as Forças Armadas, mas não. Foi um processo de impeachment tranquilo, em que prevaleceu o bom senso e, claro, tivemos sem nenhum derramamento de sangue, sem nenhuma convulsão maior. E assim foi construída a história do Brasil. O presidente Collor hoje volta, está aqui no Senado da República, e quem escolheu foi de forma democrática o eleitor do seu Estado. Isso é a democracia. Quem erra, paga, e a forma de pagar, claro, cabe à justiça a sua definição. Por isso é que eu quero dizer que a gente tem que ter aqui todos a cautela nesse processo. Não podemos fazer desse processo um processo traumático. Temos que observar todos os ritos processuais, inclusive na quarta-feira agora, o Supremo Tribunal Federal estará se manifestando exatamente para que esses ritos fiquem bastante claros. Por isso nós não podemos fazer disso uma luta pessoal ou partidária. Nós queremos o melhor do país. Claro que hoje nós vivemos uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. E, ao nosso ver, a crise política ela acaba aprofundando muito mais essa crise econômica. Por isso é que temos que resolver, inclusive, entendo, de forma célere, para dar uma satisfação à população brasileira, para as mudanças que realmente o país precisa, principalmente na área econômica e, claro, consequentemente, na área política. Nós tivemos uma audiência semana passada na casa do presidente Renan, que Vossa Excelência lá estava, onde um grande economista lá colocou os seus posicionamentos, e ele mostrando os caminhos errados que o Brasil tomou, mas manifestando, o Maílson da Nóbrega, manifestando de forma clara que ele entende que o impeachment, motivado apenas pelas pedaladas, não tem embasamento legal suficiente. Agora, é claro, nós estamos aqui num momento político também, por isso, sempre dissemos aqui dessa tribuna, é importante, senhor presidente, e Vossa Excelência, que tem toda uma história, uma trajetória política, um dos parlamentares mais presentes aqui nesta casa, sabe que numa disputa eleitoral cabe principalmente a quem ganhou ter mais humildade para buscar o apoiamento, principalmente numa situação em que o próprio Maílson disse, essa Constituição brasileira, a forma que foi buscado os direitos do cidadão, principalmente a questão da nossa Previdência. Se nós não tivermos correções, ela ficará ingovernável, essa nação. Então, nós temos que fazer as correções necessárias. Todos os candidatos a presidente da República prometeram que iriam fazer as reformas. Infelizmente, mais uma vez não aconteceu. E reforma profunda, seja ela trabalhista, tributária, política, tem que ser feita principalmente no primeiro ano de governo. Mas é preciso, senhor presidente, que nos debruçamos sobre esse tema deste momento. É preciso que se faça esse embate com responsabilidade, sem prejudicar a nossa nação e, principalmente, o trabalhador, que é ele que mais paga. Mas, como costumo dizer, sou um homem de fé, um homem que acredita na força do trabalho e na vontade do povo brasileiro. E, por isso mesmo, as atuais adversidades poderão e deverão ser superadas, mesmo sabendo que as dificuldades do momento são consideráveis. Quero dizer a todos vocês que mantenho a minha esperança. E nada mais alimentador para minha convicção otimista do que eventos como esse que tivemos a oportunidade de participar, com a presença de pessoas que diariamente ajudam a construir um cenário favorável e de grande repercussão para o nosso Estado e também para o Brasil. Pessoas que investem na melhoria de vida do ser humano, que apostam e acreditam na capacidade de criar, fazer acontecer e gerar oportunidades que é possível vislumbrar
vislumbrar um horizonte mais promissor. Havemos de superar a crise política. Havemos de encontrar as saídas e as soluções que possam fazer com que essa nação, tão forte, rica, poderosa, formada por homens e mulheres de grande fibra e vontade de vencer, se reencontrem em toda a sua plenitude. Mato Grosso e sua gente empreendedora têm dado mostras efetivas de que crise se resolve com trabalho e dedicação. Com essa gente trabalhadora, dedicada, ousada, é que reafirmo que o meu compromisso de cada vez mais trabalhar intensamente para que essa expressiva representatividade econômica se traduza em forma de investimentos para a geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida de todos os nossos trabalhadores e, claro, para toda a nossa população. Encaminhando para finalizar, senhor presidente, dentro daquilo que o povo de Mato Grosso deseja e espera, faço aqui um apelo à União Nacional. Precisamos urgentemente agir para que o Brasil não pare, que a discussão política não seja a principal pauta do povo brasileiro. Claro que a discussão política, ela é que vai dar os encaminhamentos para sobrepormos essa crise econômica, os encaminhamentos, as formas, as alternativas, para que a gente possa, então, de uma vez por todas, dar solução para aqueles que estão lá em casa, que estão no seu trabalho, na indústria, no comércio, na lavoura, fazendo o seu papel, derramando o seu suor, esperando que o país trilhe para os caminhos da paz política e, consequentemente, a busca da solução econômica. Faço um apelo à imprensa, aos formadores da opinião, aos que querem o bem da nossa nação e da nossa gente, que se espelhe um pouco nesse Brasil que dá certo, lá no campo, que olhem as nossas estradas, avaliem a nossa logística, que olhem o trabalhador que tem pressa e precisa urgentemente de atenção do poder público. É o meu apelo, e era o que eu tinha a dizer. Mais uma vez, cumprimentando o novo presidente da ProSoja, Endrigo Dalcin, pela posse, e também a revista RDM, pelo evento de premiação, bem como a todos os agraciados. E quero aqui, mais uma vez, então, cumprimentar o meu companheiro João Pedro Marques, pelo seu brilhante trabalho e principalmente pelo companheiro que foi, a amizade que construímos, e temos certeza que haveremos de estar solidificando muito mais esse trabalho junto em prol do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de estar aqui colocando, mas encerrando dizendo que acredito. E eu quero aqui, com a sua experiência, com a sua orientação, um parlamentar sereno, né, buscar aqui, como hoje, como líder do meu partido, assumi a liderança do PE em substituição ao meu companheiro, o senador Blário Maggi, que lá estava nos dois eventos, o senador Zé Medeiros, né, já disse aqui, somos os 3 senadores do mesmo município, do município de Rondonópolis, Mato Grosso, e que estamos aqui procurando fazer um trabalho conjunto, cada um no seu partido, cada um com a sua visão política, cada um com os seus posicionamentos, mas, sem dúvida, lutando unidos para que Mato Grosso possa continuar cada vez mais, sendo esse estado de desenvolvimento, um estado de alta produção e alcançando cada vez mais índice de produtividade muito grande. Nós somos o maior produtor de carne do Brasil. Pois não, Vossa Excelência gostaria de fazer uma parte. Fagundes, antes que Vossa Excelência conclua, está indo finalmente, eu queria fazer uma parte de Vossa Excelência pela sua tranquilidade e falar do tema, que é o tema de todos os dias, em todas as rodas, em todos os locais, nas casas, no trabalho, como diz o outro, nos campos, nas construções, que é a questão do impeachment. É um assunto que está na hora do dia. E eu quero recordar, junto com Vossa Excelência, aquele encontro que tivemos com o ex-ministro Maelson da Nóbrega, muito tranquilo, ele sem nenhuma visão apaixonada por esse ou aquele partido. Ele, quando perguntamos, respondeu exatamente na linha que Vossa Excelência aqui lembrou. Ele disse que ele não é a favor do impeachment, buscando a minha veia do tempo que advogava, já que ele é advogado e é também economista. E me lembro que eu perguntei para ele a tributação de herança e grandes fortunas. Ele disse que grandes fortunas é contra a herança, ele vê com simpatia esse debate. Mas perguntei também a ele se nesse momento da crise nacional o país de fato está sangrando, está tudo parando, isso é fato, é real.
É só ver o número de pessoas desempregadas, os indicadores no momento são negativos, não tem como a gente não reconhecer isso. E eu perguntava a ele se ele entendia que o Congresso tinha que trabalhar no mês de janeiro. E ele reafirmou que também. Eu gostei muito porque ele não tinha meias palavras. Ele dizia, não, eu entendo que tem que trabalhar sim, porque se puder ganhar prazo para resolver essa questão, vamos resolver. Mas Vossa Excelência é feliz ao lembrar a decisão de quarta-feira. Quarta-feira o Supremo vai, e eu espero que ninguém peça vista, em nome até da brevidade desse debate, o Supremo vai dizer qual será o ritual do impeachment. Eu já participei aqui dentro como deputado federal da época do afastamento do presidente Collor e vi ali toda a história como é que foi. Eu espero, digo sinceramente, líder, senador Wellington, que o Congresso se autoconvoque, nem que seja lá pelo dia 5, dia 6, o dia 10, mas que a gente ganhe todos os prazos possíveis, se assim o Supremo definir o rito, né? Porque nós temos que ter um rito. Não podemos ficar à mercê só do que fala o presidente da Câmara, não dá mais. E a sociedade também não quer isso. Então, que bom que o Supremo talvez indique o caminho, a gente venha trabalhar. Bom, alguém me disse, não, mas agora é na Câmara. Que seja na Câmara, nós estaremos aqui votando questões de interesse do povo brasileiro. Só havia a pauta de amanhã. A pauta de amanhã é uma pauta que nós vamos passar, votando tudo e pelas questões polêmicas, vamos passar aqui à tarde, que começa às 2 horas, às 14 horas, e também à noite. Então, não há motivo algum, mediante a situação que queiramos ou não, está aí, que é o debate, sim, impeachment, não impeachment, sim, impeachment, não impeachment, e a sociedade está sofrendo com isso. E nós, como representantes do povo brasileiro, temos obrigação de debater o tema e ver qual é o caminho a ser seguido. Bom, pode ser um ou outro, mas tem que ter uma decisão. Por isso, queria cumprimentar a Vossa Excelência. Você foi muito equilibrado, não estou fazendo aqui nenhum contraponto, não. Você foi muito equilibrado e disse que temos que enfrentar esse debate, enfim, que alguém ganha, alguém perca, mas faz parte do jogo, né? Mas que bom que nós temos um sistema democrático que permite até que levantem esse debate. Os que são contrários digam não é por aí. Outros digam sim, mas em última instância é o voto que vai decidir, seja na Câmara ou no Senado. Queria cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe da minha posição, não escondo. Eu sempre fui contra o voto secreto, né? Eu sou voto aberto para tudo e não consigo ficar em cima do muro. Eu votarei, se aqui chegar, contra o impeachment e pela manutenção da presidenta. Veja bem, eu que sou considerado um rebelde e eu que estou uma tendência muito grande até de mudar de caminho no mundo partidário, mas nenhuma crítica a ninguém, uma caminhada buscando continuar defendendo as causas que eu sempre defendi ao longo da minha vida. Mas, em relação ao impeachment, eu votarei contra o impeachment. Meu caro senador Paim, é bom que eu quero agradecer o seu à parte, o que Vossa Excelência acrescenta no meu raciocínio, e é bom dizer aqui à população, Vossa Excelência tem sido um combativo aqui dos erros do PT. Vossa Excelência não tem se omitido, Vossa Excelência tem cobrado aqui diuturnamente rumos que a presidente Dilma teria que mudar para melhorar o país, a equipe econômica, não aceitando certos posicionamentos. É claro que o Brasil conquistou, são mais de 50 milhões de pessoas que saíram da pobreza total, que hoje já podem ter sua casa, ter o seu carro, ter o emprego, e essa é a grande preocupação, é a preservação dos empregos, porque a inflação, além de corroer o salário, também, claro, o desemprego ele é iminente. Então, Vossa Excelência sempre foi um guardião aqui da classe trabalhadora e também da questão da Previdência, né? E lá, nesse debate, Vossa Excelência pôde também contribuir, discutir, inclusive, com o ministro Maílson em alguns aspectos, mas o importante é dizer que o ministro Maílson, como economista, uma pessoa, assim, de credibilidade muito grande... E muito diplomata, né? Muito elegante, assim, muito tranquilo. Uma pessoa que não estava ali apenas para atacar esse ou aquele governo. Ele estava ali para apontar
e falando de um estudo das épocas, dos momentos que o Brasil viveu e daquilo que foi feito, o que pode ser feito para melhorar. Ele levava a preocupação da nossa Previdência, que daqui a 20 anos serão apenas 4 para sustentar um trabalhador aposentado. Então, claro que teremos que tomar algumas decisões, e ele disse, inclusive, independente de quem seja o governante, sendo a Dilma, vindo a ser outro, com o impeachment da Dilma, que eu não acredito também desta forma, pode até sim outros motivos, mas pedaladas, inclusive agora nessa semana saiu também a imprensa as pedaladas que foram feitas pelo vice-presidente Michel, 57 bilhões, parece que ele assinou como vice-presidente da República. E aí poderia se alegar, mas o vice-presidente, ele tem a função decorativa apenas de assinar o que o presidente mandou? Claro que não. Ninguém vai fazer nada que não concorda, ainda mais o vice-presidente Michel Temer, que é um constitucionalista, um homem que foi presidente da Câmara, um homem que tem um conhecimento vasto, uma pessoa tranquila também, que eu respeito muito, admiro muito o nosso companheiro Michel Temer, e sei que ele não faria a assinatura de alguma coisa sem saber o que assinou, sem ler o que assinou. Né? Pedaladas até que já dos governos anteriores também houveram. É bom dizer, porque essas pessoas ficam perguntando, mas isso é um crime? É lógico que as pedaladas, hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, é um crime. Agora, um crime de responsabilidade fiscal em que todos os ex-presidentes, governadores, provavelmente a maioria dos prefeitos, sempre se utilizaram desse mecanismo. Precisa do dinheiro, vai lá, pega do banco oficial, paga, depois no outro dia, ou tanto momento depois, devolve. Só que não pode. Mas o Tribunal de Contas sempre foi omisso e é o pior, senhor presidente. Nós aqui, os congressistas, fomos negligentes nesse aspecto, porque há 10 anos, é importante que a população saiba, e a gente tem que lavar a roupa suja em casa. Nós temos que admitir que o Congresso Nacional, há 10 anos, não vota o orçamento dos ex-presidentes, e muito menos da presidente atual. Mas mais ainda, o que se está analisando nesse processo de impeachment agora são as pedaladas deste ano e de 2015. A denúncia feita pelo presidente Eduardo se refere a 2015. 2015 não encerrou o ano. 2015 não foi nem apreciado pelo Tribunal de Contas, que só poderá fazê-lo no final do ano, após encerrar o balanço. E depois vai remeter aqui para o Congresso Nacional. Então, eu acho que não dá para forçar a barra. Está ruim, precisa melhorar, a presidente precisa ser mais humilde, precisa buscar um apoio parlamentar consistente. As reformas deveriam ter sido feitas, reforma política, porque é quase impossível sobreviver um sistema democrático com esse volume de partidos. São 34 partidos, agora criou mais 2, né? E daqui a pouco vai vir mais outro partido. Que a gente está sabendo que são criados muito mais de olho no fundo partidário. Que fundo mais partidário grave ainda. E tempo de televisão. Um deles que pode negociar. Tudo vira fundo partidário. Um deles, sem dúvida, né? Então já está criando agora até a franquia partidária, senhor presidente. Ouvi dizer essa semana, não, agora alguns partidos serão franquias. Franquia nos estados. Agora os prefeitos que quiserem dominar, ter mais espaço de televisão, têm que vir aqui se submeter às regras da franquia. E isso, senhor presidente, denigre muito o processo democrático brasileiro. Né? Isso deixa a classe política cada vez mais desgastada. Né? E isso é ruim para todos nós. É ruim para o presidente da República, é ruim para os governantes, sejam eles governador, prefeitos, é ruim para os poderes, porque hoje a pesquisa é muito clara. Todos os poderes hoje, a credibilidade dos poderes, até das igrejas, passam por falta de credibilidade. Então isso é muito ruim. O país, a democracia se sustenta exatamente com instituições fortes. Um país que a população não respeita as suas instituições, o que é? O que vira? Daqui a pouco, ou é voltar à ditadura, ou um anarquismo, que ninguém quer saber disso. Nós queremos um país sério, um país com oportunidade para todos, um país com a democracia cada vez mais consolidada. Então, muitos perguntam, mas, senador Wellington,
O senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor do processo de impeachment. Se ele tiver a legalidade, por que não? Vamos analisá-lo de acordo com os regimentos internos de cada casa, de acordo com a Constituição. Vamos analisar e... Agora, não podemos fazer disso... vamos sangrar a presidente até acabar. Enquanto isso, a população lá vai estar sofrendo. Né? E isso é muito ruim para todos nós. É ruim para o trabalhador mais ainda, porque o que mais me preocupa é exatamente voltar à inflação e os postos de empregos aí, a cada dia, a gente já está vendo isso, né? As oportunidades que a gente vinha crescendo o volume de empregos, hoje praticamente já temos um bom índice de desemprego. Então, eu quero me somar aqui com Vossa Excelência sobre também a sua experiência, para como líder do PR, a gente poder trabalhar junto. Eu não sou um homem, eu sempre tenho dito, não sou um homem de briga, eu sou um homem de luta. Eu acho que a briga pessoal, o xingamento, isso não leva a nada. Nós temos que buscar exatamente através do diálogo, né, das discordâncias, buscar a forma que a gente possa levar esse país para o desenvolvimento. Quero concordar com Vossa Excelência, o senador Garibaldi que está aqui, tenho certeza que ele vai também fazer uma parte. Que é um prazer para mim, meu grande professor. Não, e um grande ministro. Esse é o momento do diálogo. Quero pegar a sua frase. Eu, sinceramente, se eu pudesse dar um conselho para a presidenta Dilma, quem sou eu? Mas talvez pela idade, eu tenho quase a idade dela. É o momento de chamar as bancadas, partido por partido, e dialogar. Né? O que podemos construir, o que está vendo, onde podemos chegar. Porque tem que haver essa aproximação da presidenta com as bancadas. Porque quem ganha com isso, com esse bom diálogo, uma conversa com o empresariado, com o movimento social, o sindical, isso é bom para todos. Eu estou tendo a liberdade de falar isso aqui da presidência, porque eu acho que esse momento de crise tão profunda não é bom para ninguém. Que bom se nós saíssemos rapidamente dessa questão e começássemos aqui todos trabalhar e fazer leis apontando e colaborando para o bem do país. Até às vezes discordando entre nós, mas é legítimo, né? Eu, por exemplo, tenho uma posição muito firme em relação à Previdência e outros me dizem, pai, não é bem assim. Bom, mas vamos fazer um bom debate, né? E eu sei respeitar como sou respeitado também. Que honra eu poder ter uma parte do meu ex-presidente do Congresso Nacional, ex-ministro da Previdência e hoje meu presidente da Comissão de Infraestrutura, e que é uma pessoa que eu admiro muito, sempre uma pessoa alegre, que sabe dar as respostas corretas, com humildade, e tem conduzido aquela comissão assim, com muita perfeição. E, inclusive, Vossa Excelência que estava lá também, nessa reunião, a semana passada, na casa do presidente Renan, onde estivemos dialogando com o ministro Maílson da Nóbrega, e até muito tarde, e ouvindo exatamente e discutindo as alternativas que esse país pode buscar para que a gente possa sair dessa crise o mais rápido possível. Vossa Excelência, que é um homem experiente, sem dúvida nenhuma, pode contribuir muito para a nossa fala aqui. Senador Wellington, eu apenas quero trazer uma palavra de solidariedade ao que Vossa Excelência disse e também disse o senador Paulo Paim. Por sinal, eu não li ainda a entrevista do senador Paulo Paim na revista Veja, porque as atividades lá no Estado não permitiram. Mas foi uma entrevista que vem causando uma grande repercussão. E o que Vossa Excelência acabaram de dizer é um roteiro. Ou nós buscamos o diálogo ou vamos ter uma radicalização cada vez maior das posições e isso pode levar o país a viver dias mais difíceis. O que eu vejo, resumidamente, sem querer interferir no discurso de Vossa Excelência por mais tempo, era apenas isso. Depois eu queria só pedir ao presidente uma tolerância para fazer só um registro rápido, que farei após ouvir aí a conclusão, se é que ele está querendo concluir, do discurso do nosso eminente senador Wellington Fagundes, que tem dado uma contribuição inestimável à minha comissão, digo minha, mas nossa, Comissão de Infraestrutura.
que é um homem público realmente dedicado, como é Vossa Excelência, e muito focado numa questão, muito voltado para a questão agrícola, questão agropecuária, uma vez que o seu Estado é altamente vocacionado para a produção agrícola. Portanto, fica aqui a minha palavra, senador Hélio, de apoio a Vossa Excelência. Não pude ouvir o discurso todo, porque acabei de chegar, mas não preciso recorrer ao registro das atas para saber que Vossa Excelência fez mais um discurso feliz aqui na tribuna. Eu quero agradecer muito, senador Garibaldi, mas eu falava exatamente do empreendedorismo do Mato Grosso. Tivemos a posse da ProSoja lá, e Mato Grosso que cada ano a cada ano bate recordes de produção. E no Brasil da esperança, no Brasil que está dando certo. E aí, senador Paim, só para encerrar, às vezes a gente, quando vai para as andanças, né, e eu vi muitos aqui falarem, principalmente lá na Câmara dos Deputados, não, nós temos que arrastar o processo de impeachment e ter agora o período de recesso, porque aí os parlamentares vão lá para o interior, vão receber a pressão da população e voltam para cá para a gente tirar essa presidente. Isso são os radicais. E eu tive a oportunidade de andar bastante no meu estado nesse final de semana e ouvir todos os lados. Eu ouvi os políticos, os apaixonados, por um lado e por outro, vi os exaltados e vi também muito a população, ouvi muito, principalmente o trabalhador. Aliás, foi feito o movimento pró-impeachment no final de semana e foi muito abaixo do que se esperava, né? Uma pouca participação popular. E a menor mobilização de todos os tempos que começaram a fazer movimento, digamos, em relação ao presidente Dilma. Foi praticamente um quarto do que aconteceu nas primeiras até o momento. E o que eu pude mais ouvir, senador Garibaldi e senador Paulo Paim, foi o seguinte: vocês tenham responsabilidade conosco. Vocês foram votados pelo voto de confiança nosso para cuidar do país. E essa brigaiada que vocês estão lá em Brasília, isso só atrapalha o nosso país. Vocês têm que ter serenidade. Vocês têm que olhar, porque aqui está faltando um remédio, porque tem buraco na estrada. Nós precisamos de mais conquista. O trabalhador que já conseguiu comprar o seu carro, que já tem a sua casa, ele quer mais conquistas. E eles acham que os discursos intermináveis, o bate-boca, só prejudica o país. Olha, você fala para a presidente Dilma que ela também tem que ter mais humildade. Então o povo fala assim de forma simples, senadores. Fala assim, olha, você vai lá e fala para a presidente que ela tem que ter mais humildade, ela tem que chamar todo mundo para conversar, ela tem que ouvir a população, não pode ficar escondida lá em Brasília também, não. Vem aqui, ouça todos nós. Isso é o que o povo simples fala. Nós queremos a solução. Vocês estão lá em Brasília, vocês têm que trazer a solução do país. Nós não podemos voltar à inflação de 50%, 70%, não, senhor senador. Nós queremos trabalhar. Nós não queremos, inclusive, esmola, não. Nós queremos trabalhar. Eu já tive a oportunidade de ganhar a minha casa, mas eu quero que meu filho estude para ele poder comprar a sua casa. Isso é o que fala o povo. E essas oportunidades é que nós temos que fazer com que crie-se mais oportunidades de universidade, mais escolas técnicas. O Pronatec foi uma bandeira da presidente Dilma. Agora mesmo vamos inaugurar daqui a alguns dias, lá em Primavera do Leste, um dos maiores IFETs do estado de Mato Grosso e do Brasil, uma obra gigantesca, uma obra linda, uma bela obra, assim como outras tantas que estão acontecendo no Brasil, como eu falava da duplicação da BR-163, 364, que não pode parar, está em crise, tem que priorizar os recursos e temos que acabar as obras, porque obra inacabada, volto aqui a dizer, é a obra que dá maior prejuízo, porque é a obra que é o desperdício público total, porque está lá a obra, às vezes faltando 10% para concluir, não conclui, 90% foi jogado fora. Então, senhor presidente Paim, quero aqui agradecer imensamente, mais uma vez, nesse desafio de estar aqui como líder do meu partido, do PR, buscar em parlamentares como Vossas Excelências, que são experientes, que conhecem essa casa, para que a gente, no rumo na busca do diálogo, a gente possa encontrar os caminhos que tanta população lá quer. A população quer trabalhar, a população quer condições para poder desenvolver. Muito obrigado.